Pela primeira vez desde o estouro do escândalo da Americanas há 5 meses, a empresa admitiu que a antiga direção da gigante varejista cometeu fraudes. E os números reais impressionam. Segundo o relatório divulgado na terça-feira, foram usadas ferramentas como contratos de propaganda e financiamento a fornecedores para maquiar os números da empresa. Uma fraude estimada em 20 bilhões de reais. A Americanas hoje está em recuperação judicial com uma dívida de 40 bilhões de reais e é alvo de uma CPI na Câmara dos Deputados. Em depoimento no Congresso, o presidente da empresa mostrou documentos que podem incriminar seus antecessores. Se a diretoria antiga das Americanas falsificou o lucro, ela não consegue falsificar o caixa. Então é preciso de uma linha de caixa, de um empréstimo bancário, tá, para saldar, para colocar dinheiro naquela operação e a fraude não ficar transparente para ninguém. O Ao Ponto de hoje discute as novas revelações sobre o esquema de fraude praticado pela Americanas e como elas podem afetar o processo de recuperação da empresa. Quem conversa com a gente são os repórteres Ivan Martinez Vargas, da sucursal de São Paulo, e Vitória Bel, da sucursal de Brasília. Eu sou Carolina Moran. Eu sou o Felipe Barini. O Ao Ponto de 15 de junho de 2023 começa agora. Vem com a gente. Ivan Martinez Vargas, mais uma vez bem-vindo aqui ao Ponto e com um tema bem, digamos, sensível, que é a revelação sobre tudo o que aconteceu com a Americanas, que a gente até agora está tentando explicar. Nesse primeiro momento, a Americanas, ainda no final de janeiro, começo de fevereiro, falou sobre as famosas inconsistências contábeis no seu balanço, mas agora a empresa mudou a palavra, fala agora em fraude. A situação mudou de patamar rapidamente, né? Sim, ou melhor, sim e não. Felipe e Carol, basicamente o que aconteceu foi o seguinte: lá atrás, quando o então CEO, né, Rial, deu uma entrevista coletiva dizendo que se tratava de seja um rombo, né, e se falava num valor de aproximadamente 20 bi, já na época você tinha alguns bancos, principalmente o BTG, que já estavam na justiça ali tentando reaver financiamentos que haviam feito para Americanas, né, declarando o que a gente chama de vencimento antecipado, ou seja, já querendo receber todo o valor do empréstimo do financiamento. E já se falava de fraude, da maior fraude já cometida no mercado de capitais brasileiro. A diferença agora é que, pela primeira vez, a Americanas, a atual diretoria da Americanas, admite que houve uma fraude, mas não só uma fraude, né? Pelo jeito que o documento foi escrito, fato relevante que foi publicado aí nesta terça-feira, e depois com outro esclarecimento na quarta-feira, há um combo de fraudes. Você tem uma série de má alocações ali que aumentaram esse rombo e que é a primeira vez que a companhia de fato muda de inconsistência contábil, que podia ser um problema, podia ser um erro, e passa a falar em fraude, e aí sim se trata de um crime, né? Você tem má fé envolvida, você tem um problema aí penal, não só administrativo, né? Não só nesse lado. Ivan, inicialmente a empresa apontou erros no lançamento de empréstimos contraídos com bancos para pagar fornecedores, o tal do risco sacado. E agora surgiu a informação de contratos fictícios de publicidade. Explica pra gente exatamente como é que eram realizados esses dois tipos de fraude. Essa é a grande novidade dessa confissão, entre aspas, né? Eles falam que foram identificados uma série de contratos do que eles chamam de verba de propaganda cooperada. É o tal do VPC. O que é o VPC? É um instrumento que é muito comumente usado no varejo. Todas as fontes com as quais eu conversei dizem que, olha, isso sempre existiu, que em essência é um tipo de contrato de publicidade em que o varejista
Vamos supor que ele vai fazer uma propaganda para uma promoção para determinado sabão em pó, por exemplo, e vai fazer anúncios na TV, publicidade digital, eventualmente em rádio, enfim. E ele negocia, ele pode negociar com o fabricante desse sabão em pó determinado uma espécie de contrapartida. Olha, vou divulgar aqui o teu produto e aí você me dá uma espécie de bonificação, abatimento, desconto, enfim, há diversas formas de como fazer isso, né? Uma delas é o que eles chamam de recomposição de margem. Por exemplo, se um produto vale, a varejista compra por 10 para vender por 15 e por algum motivo ela está fazendo uma promoção para vender por 10, então ela está com 0 de margem, está tendo 0 lucro. Então essa varejista pode negociar com o fabricante uma parte da diferença, por exemplo, 2, né, desse valor, e ser bancado ali pela fabricante. Essa contribuição para recompor ali a margem. Esse é um caso, por exemplo, de um VPC. Qual que é o problema aqui na Americanas? Pela redação do fato relevante e pelo que o mercado tem entendido, é que havia uma série de contratos ou inflados, mas principalmente fictícios, contratos que não existiram, assinaturas que foram falsificadas e contratos que foram feitos ali para tampar um buraco, criar ali uma receita que na verdade não existia, né? Você tem uma parte desse valor aí, eram 21,7 bi, e isso é uma novidade. Isso até agora não se tinha notícia disso, né? A gente já conhecia uma parte do problema, que é o tal do risco sacado, que é um outro problema, mas aí eles estão agora admitindo esse tipo de contrato. Eles falam assim, que contratos de VPC criados, né, ao longo do tempo, sem lastro, também uma outra parte do fato relevante fala disso. E aí, desse 21,7, você tem a maior parte dele como o que eles chamam de lançamentos redutores, ou seja, você diminui na conta de fornecedores. Isso num balanço você tem uma série de linhas ali, de contas, você tem um departamento, ele tem uma parte ali que é a conta de fornecedores. Eles colocaram ali como redutor, ou seja, o que equivale ali ao desconto. Uma parte foi isso, 17,7 bi, e 4 bilhões eles lançaram ali como contas no ativo mesmo da companhia, né? Como se fosse recebendo esse dinheiro. E é um dinheiro, enfim, que da forma como ele está descrito ali, não ocorreu. Então é uma fraude mesmo. Que até o diretor-presidente da Americanas, ele falou na CPI, né? A gente vai falar um pouquinho mais à frente disso no episódio, que você não consegue... o lucro você consegue colocar no papel, mas você não consegue gerar caixa do nada, né? Sim, claro, exato. E esse se soma aí não dá exatamente para a gente somar, mas não dá para a gente saber por quanto tempo isso foi realizado. O senhor falou na CPI, mencionou, por exemplo, que há contratos desde 2016, mas a gente não tem acesso ainda ao relatório que foi feito pela assessoria jurídica da Americanas. E há também, há de se dizer que esse era um comitê interno de investigação. Então foi contratado pela própria Americanas para fazer essa apuração aí. E eles afastaram os diretores estatutários anteriores, né? E a gestão anterior entre aspas, a que foi responsabilizada ali no documento. E eles procuraram isentar de responsabilidade tanto o conselho de administração quanto os sócios acionistas de referência, né? Estamos falando aqui do trio de bilionários que dava as cartas na Americanas. O documento, apesar de tentar isentá-los, no mercado isso tem sido visto com ceticismo, com reservas. Muitos têm falado que o relatório primeiro não foi publicado, né, um documento sigiloso, ele vai ser entregue ainda aos membros da CPI, até a terça-feira à noite ainda não havia sido recebido pelos membros da CPI, então você está no escuro, você tem poucas informações. Agora, risco sacado, que era a outra atividade, já era conhecida. Basicamente, você
o risco sacado é uma operação, uma triangulação, né? Uma espécie, o varejista tem ali o seu estoque, como faz uma compra dos produtos e, eventualmente, principalmente nas Americanas, o prazo de pagamento para o fornecedor era alongado. Então, os fornecedores que quisessem, por exemplo, receber antes, né? Antes de 180, 150, 120 dias, o cara às vezes quer receber agora, né, pela mercadoria. Então, antes do prazo estipulado ali para o varejista fazer o pagamento. Então, entra em cena o banco e faz uma espécie de antecipação. Obviamente, o banco cobra juros e descontos desse valor para as duas pontas, tanto para quem está, para o fornecedor está recebendo essa antecipação, quanto para o varejista. Então, o varejista, na verdade, vai pagar o banco depois, né? E com juros. E o que está, em essência, um dos problemas é que a Americanas estaria lançando isso como dívida com fornecedores e não como dívida financeira, né? Tem juros, por exemplo. Mas há aí outras questões. Aqui, no documento, eles falam que a operação de risco sacado está em 18,4 bilhões, nos números ainda preliminares. Mas há também um outro valor de 2,2 bi, né, que também é relevante, de operação de financiamento de capital de giro, que também foi colocado na conta de fornecedores mal alocado, né, também mal alocado. Basicamente, isso é como se você está maquiando o teu balanço, para a empresa parecer mais saudável do que ela era. O Acordo de Recuperação Judicial da Americanas prevê que os credores que aceitarem os termos devem abrir mão de qualquer litígio com a empresa. Diante dessa constatação de fraude, esses termos podem ser questionados? O que dizem os especialistas? Pelos os advogados com os quais eu conversei, todos eles acham que a briga está só começando, né? Esse processo de recuperação judicial que tende a ser, já está sendo bastante tumultuado, né? Você tem trocas de acusações. Ontem o presidente da Americanas implicou também as auditorias, tanto a ex-auditoria, que é a KPMG, quanto a PwC, e também tocou ali acusações com os bancos, né, que mandaram cartas de circularização ali para as auditorias dizendo, enfim, também ali com informações que não seriam em tese verdadeiras, né, ocultando parte das informações sobre o risco sacado, por exemplo. Então você tem essa troca de acusações e esse envolvimento de muitos credores. Então há naturalmente essa ideia da tensão do litígio. E embora você, no plano de recuperação judicial, se preveja, né, que os credores que aprovarem, que esse plano ele precisa, basicamente a Americanas diz, olha, eu devo tanto e vou pagar da seguinte maneira, divide em classes, né? Você tem os credores trabalhistas, por exemplo, as micro e pequenas empresas estão numa outra classe. Então, todas essas classes votam um plano em que a Americanas diz o quanto que vai pagar e em qual prazo vai pagar, a perda de vista, geralmente, em décadas, e vão votar esse plano. Esse plano já foi apresentado, ele está em negociação. Essa negociação, enfim, eles precisam votar e aprovar esse plano. É uma praxe que quem aprova o plano diga que não vai litigar com a empresa. Acontece que o plano foi apresentado antes de haver uma admissão dessa fraude, né? Antes de a própria companhia dizer, olha, realmente houve uma fraude. Já havia acusação por parte de outros credores, mas não havia essa confissão de fraude. Então, coloca-se, obviamente, muita incerteza nesse processo de recuperação. E mais do que isso, você tem o fato de que todas as demonstrações contábeis da Americanas já apresentadas no passado, recente, né, e não tão recente assim, né, estamos falando, por exemplo, de fraudes que ocorriam pelo menos desde 2016, pelo que o senhor estava dizendo. Elas vão ter que ser recalculadas e reapresentadas. A Americanas já está atrasada na divulgação de demonstrações financeiras, por exemplo, do último trimestre do ano passado ou do primeiro trimestre desse ano, e além disso vai ter que refazer
todas as do passado. Muito provavelmente o que vai acontecer é que resultados que eram positivos, né, lucro da empresa, que houve pagamento de bônus, eventualmente até distribuição de dividendos, eles vão precisar ser recalculados e isso vai se transformar em prejuízo. E, obviamente, isso vai ter implicações tanto na saúde financeira da empresa hoje, quanto na sua capacidade de pagamento dessa dívida no futuro. Agora, Ivan, chamou atenção, além das informações numerosas e volumosas da Americanas, a reação do mercado. As ações Americanas dispararam na terça-feira. Tem alguma explicação para isso? Bem, você muito provavelmente animou uma parcela significativa dos investidores essa história da confissão e, mais do que isso, dessa atribuição de culpa aos ex-diretores. Né? Todos eles não estão, nenhum deles, melhor dito, está na Americanas agora. Então, há essa tentativa ali de dizer que o Conselho de Administração e os acionistas de referência não sabiam dessa fraude, dessa suposta fraude. Então, e que a empresa está ali trabalhando para apurar isso. Isso, no primeiro momento, foi uma sinalização relevante para o mercado. O mercado acreditou ali que a empresa, de fato, está mostrando a que veio, está mostrando parte da investigação, mas e isso, claro, valorizou as ações. Mas todo mundo com quem eu falei, tanto analistas de mercado, quanto especialistas em varejo, quanto os próprios advogados que atuam nos processos defendendo diversas partes aí, de diversos lados envolvidos na história, tanto credor quanto executivo ou ex-executivo, eles têm dito que não acreditam que essa valorização se mantenha por muito tempo. Por N razões. Tem todas essas incertezas que a gente falou. A fraude a gente não sabe exatamente por quanto tempo ocorreu. A gente não tem os dados firmes já, auditados e não preliminares do quanto foi essa fraude. A gente só sabe que provavelmente ela supera os 25 bi. Então, isso é bastante relevante, é uma cifra bastante relevante, e isso deve impactar, sim, não só na operação da empresa, como também em como a Americanas é vista pelo público consumidor, que já está há alguns meses com o pé atrás com toda essa crise que tem gerado. Então, é muito provável que as ações, embora tenham subido agora, mais recentemente, passem por uma volatilidade alta no futuro próximo. Ivan Martinez Vargas, muito obrigada pela participação, bom trabalho para você. Volte sempre aqui ao podcast. Obrigado, Felipe e Carol. Entre a visão interna e a visão conselho, criou-se 3,5 bilhões de resultado. Tá? A fraude das Americanas é uma fraude de resultado, portanto. Quando a gente fala em risco sacado, quando a gente fala em VPC, que é o termo que está dentro do fato relevante de hoje, esses são instrumentos usados para essa fraude. Mas essa é uma fraude de resultado. Vitória Bel, bem-vinda aqui ao Ponto mais uma vez. O CEO da Americanas, o Leonardo Coelho Pereira, prestou depoimento na terça-feira à CPI, que investiga a recuperação judicial da empresa na Câmara dos Deputados. Você estava lá acompanhando, né? Nesse depoimento, ele disse com todas as letras que houve fraude na companhia? Oi, Felipe. Oi, a Carol também, para todos os ouvintes aí do nosso podcast. Prazer falar com vocês de novo. Pois é, o Leonardo Coelho Pereira, ele aparece justamente no mesmo dia em que a Americanas escolhe divulgar aquele fato relevante que trouxe de forma bombástica a revelação da fraude na empresa. E o Leonardo Pereira, ele trouxe de forma até bastante didática durante o depoimento dele, pelo menos 3 ou 4 pontos que mostravam de que forma que a empresa fazia a falsificação contábil para essa fraude.
Esse depoimento começou, inclusive, de uma maneira um pouco mais agitada. Os deputados estavam esperando que ele fosse só jogar a culpa nos ex-diretores da empresa, mas a partir do momento em que ele começa a mostrar essas documentações de fraude, os deputados até recuaram, porque não tinha mais o que falar, né? Não tinha mais o que contestar de que realmente a ex-diretoria da Americanas teve certa participação e conivência nas fraudes da empresa. Ele começou mostrando os chamados balanços maquiados ou umas planilhas que eram ali secretas da diretoria executiva da Americanas. Então, o Leonardo mostrou para a gente num PowerPoint durante a comissão parlamentar de inquérito com os deputados que a empresa criava contratos falsos de verba de propaganda cooperada com os fornecedores para reduzir os custos. Então essa receita era inflada. E ele mostra justamente que essas planilhas elas eram compartilhadas em e-mails internos da empresa. E nesses e-mails as pessoas, os diretores, os executivos diziam que não era permitido compartilhar e que é para ficar muito atento aos dados que eram de, abre aspas, visão interna e os dados que eram de visão do conselho. Esses dados de visão interna eram aqueles que traziam um prejuízo real da empresa, que chegava a 733 milhões de reais. E uma outra coluna da planilha, que tinha essa nomenclatura visão conselho, eram os dados maquiados que traziam aí uma alavancagem falsa de lucros e chegava aí a uma receita de até 2,8 bilhões de reais. Então ele começou o depoimento dele mostrando essas planilhas que eram compartilhadas entre os diretores executivos da empresa. E em seguida, ele mostrou que, inclusive, alguns documentos eram falsificados. E para essa falsificação de documentos eram pegas assinaturas de executivos da própria empresa que estavam em outros documentos. Essas assinaturas eram recortadas, né? Então, por exemplo, o documento era escaneado, a assinatura era recortada e colada em um documento falso, por exemplo, uma carta de risco sacado que permitia a empresa pegar um crédito com os bancos. Um risco sacado é um tipo de crédito que grandes empresas de varejo conseguem geralmente pegar com os bancos. E o CEO da Americanas mostrou ainda também uma troca de mensagens do antigo diretor, de um dos antigos diretores da Americanas, o Timóteo Barros, dizendo que aqueles dados não podiam ser mostrados para o conselho, que eram os dados ali fraudulentos, e que se ele mostrasse se aqueles dados vazassem, seria, abre aspas, uma morte súbita. Então, uma troca de mensagens que eles tiveram acesso tanto de e-mails quanto de mensagens de WhatsApp provaram ali que houve uma conivência, uma participação até ativa da diretoria executiva da empresa. E o CEO atribui essa fraude a quem? Há evidências de que o conselho de administração e os acionistas de referência tinham conhecimento? Pois ele mencionou os diretores, além do Timóteo que a gente falou agora há pouco, ele mencionou também o ex-diretor da empresa, o Miguel Gutierrez, mas ele deixou muito claro durante várias vezes na CPI que o conselho de administração não tinha conhecimento das dívidas reais da empresa e muito menos da fraude que estava sendo aplicada. E ele disse que o conselho não tinha conhecimento com base no que eles já conseguiram de provas e de documentações. E ele ainda disse, caso a gente tenha alguma evidência de que o conselho de administração ou os acionistas de referência participaram da fraude de alguma forma, a gente vai, é claro, tomar as medidas cabíveis, mas que, por enquanto, os documentos achados pela área da empresa que está fazendo esse recolhimento de provas mostram apenas a participação dos ex-diretores executivos. E um outro ponto que o Leonardo fala ainda é que o conselho de administração da empresa ele só tem conhecimento de uma dívida a partir do momento que essa dívida atinge 5% do faturamento. Como a diretoria executiva estava maquiando os dados o tempo todo, essa dívida nunca chegava a um patamar superior a 5% do faturamento. Então, o conselho administrativo ele não era notificado e achava que estava tudo bem com as contas da empresa. Mas a gente ainda espera
que a CPI, ao longo do tempo, vai pedir mais quebras de sigilo, inclusive dos diretores da Americanas. Isso vai ser um pedido dos deputados em requerimento. O mais importante para mim é mostrar que existe toda uma farta documentação que vai estar à disposição de Vossas Excelências e que termina com os partícipes dessa situação dando o ok para a redação final, tá? E esse ok para a redação final, veio pelo Fábio Abrate, dizendo ok por mim e Padilha, também diretor da companhia. Ou seja, estamos de acordo com essa nova redação proposta para as cartas de circularização. E no último slide, inclusive, a comemoração de um e-mail entre eles, dizendo parabéns a todos os envolvidos. Tem outros personagens nessa crise que são as empresas de auditoria, PwC e KPMG, e os bancos que tinham contrato de risco sacado com Americanas, eles foram mencionados na terça-feira pelo CEO da Americanas, né? Pois é, começando pelas auditorias, o que o Pereira disse é que as auditorias, elas permitiram uma alteração nas cartas de controle a pedido da diretoria da companhia Americanas. Então, as cartas de controle são justamente os documentos que as auditorias mostram para os conselhos das empresas e para os acionistas, dizendo, olha, as contas estão ok, o balanço está ok, Americanas teve um lucro X durante esse período. E nessas cartas, a diretoria pedia, então, para a KPMG, de acordo com, é claro, com o Leonardo Pereira, a KPMG e a Price conseguiam alterar essas cartas de controle a pedido da companhia. Por exemplo, eles diziam que, numa carta preliminar, eles diziam que existiam deficiências significativas nos balanços da empresa, e depois de uma troca de mensagens com a diretoria executiva da Americanas, eles mudam esse documento e escrevem da seguinte maneira: recomendações que merecem atenção da administração. Então, eles tiram aquele termo deficiências que chamaria a atenção de alguma forma do conselho administrativo da empresa. E como você disse, o segundo ponto é uma suposta participação dos bancos em meio a esse imbróglio da fraude da Americanas. O Leonardo Pereira disse que os bancos foram citados em trocas de e-mails e mensagens entre os diretores da Americanas, bancos como Itaú e Santander, aceitando modificar as redações de cartas de risco sacado, para modificar, para suavizar a real situação da dívida da companhia. Então, lembrando, o risco sacado é um tipo de crédito que se dá para as empresas, para as grandes empresas, e essa carta valida esses créditos. E o Leonardo disse que houve ali uma certa conivência dos bancos para fazer uma redação autorizando esse crédito de uma maneira mais suave. Ele disse que eles trocavam termos como, por exemplo, risco sacado por risco emitido, termos que podem ali, de certa forma, mostrar que a empresa estaria numa situação melhor de endividamento do que ela realmente estava. Bom, essa é a versão da atual gestão da Americanas, né? Mas há outras frentes de investigação na Comissão de Valores Mobiliários e no Ministério Público Federal, com apoio da Polícia Federal, né, Vitória? Pois é, a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, que costuma aí fazer o monitoramento de todas as empresas de capital aberto do país, está fazendo monitoramento da Americanas, e inclusive já tinha pedido os esclarecimentos para a atual diretoria da empresa, e o que a empresa Americanas explicou é que justamente esses esclarecimentos dados no fato relevante da terça-feira foi a pedido também da CVM, que estava cobrando esses esclarecimentos da atual diretoria da Americanas. E o que também pode acontecer é a própria CVM, que está fazendo essa investigação, o Ministério Público e a Polícia Federal serem ouvidos pela CPI da Americanas aqui na Câmara dos Deputados, justamente porque eles podem ter documentos mais avançados, como, por exemplo, quebras de sigilo que os deputados ainda não têm. Então, eles também vão ser aí, no caso, na condição de convidados, eles vão ser convidados a participarem da CPI,
para eles trazerem mais provas para serem juntadas nesse caso da Americanas. Aí nos bastidores tem alguma indicação de que os 3 acionistas de referência podem ser chamados eventualmente? Então, eu estava conversando justamente com alguns deputados sobre isso, e o que eles disseram é o seguinte: a gente vai esperar até o final do recolhimento de todas as provas, vamos pedir mais quebras de sigilo. Se ao final ali, no último mês da CPI, nas últimas semanas da CPI, nós vermos que há necessidade de realmente chamar os acionistas de referência da empresa, os acionistas majoritários, nós vamos convidá-los. Se eles não comparecerem apenas com um convite, aí sim eles seriam convocados. Mas o que eu senti, Felipe, é que não há uma certa preocupação em chamar esses acionistas, talvez até uma certa blindagem dos deputados em relação a ele, principalmente em relação aos deputados ligados a partidos ali do centrão. Os deputados mais de esquerda querem chamar esses acionistas, mas também com este cuidado de chamá-los apenas no final das investigações. Agora, Vitória, para a gente concluir o nosso papo aqui, o que dizem os envolvidos? Tem até uma estratégia já para lidar com tantas acusações, né? Pois é, Felipe, uma reportagem, inclusive, das nossas colegas Letícia Cardoso e Cássia Almeida trouxe que após o Conselho da Americanas e o Leonardo trazer todas essas investigações, os ex-diretores querem contra-atacar, mostrando que o Conselho de Administração da empresa sabia sim de todo o esquema de fraude, né? Então é como se eles assumissem de fato que eles fizeram aquela fraude nos balanços da empresa e que o Conselho de Administração participou disso. E eles disseram ainda que vão procurar a justiça, a defesa desses acusados vão procurar a justiça para mostrar, para dar provas de que o Conselho da Americanas participou de tudo isso. E a origem da crise ali, de acordo com eles, estaria aí na fusão, inclusive, da B2W com a Americanas, que só publicaram um balanço. Pela primeira vez desde o estouro do escândalo da Americanas há 5 meses, a empresa admitiu que a antiga direção da gigante varejista cometeu fraudes. E os números reais impressionam. Segundo o relatório divulgado na terça-feira, foram usadas ferramentas como contratos de propaganda e financiamento a fornecedores para maquiar os números da empresa. Uma fraude estimada em 20 bilhões de reais. A Americanas hoje está em recuperação judicial com uma dívida de 40 bilhões de reais e é alvo de uma CPI na Câmara dos Deputados. Em depoimento no Congresso, o presidente da empresa mostrou documentos que podem incriminar seus antecessores. Se a diretoria antiga das Americanas falsificou o lucro, ela não consegue falsificar o caixa. Então é preciso de uma linha de caixa, de um empréstimo bancário, tá, para saldar, para colocar dinheiro naquela operação e a fraude não ficar transparente para ninguém.